Enoque não foi apenas mais um personagem da Bíblia. Ele foi um homem cuja vida foi marcada por algo extraordinário. Imagine viver em uma época onde o mundo estava mergulhado no caos, a maldade reinava e ainda assim manter sua fé inabalável. Enoque conseguiu isso e muito mais. Ele andou com Deus por séculos, literalmente, e desapareceu da terra sem experimentar a morte. Isso mesmo, ele foi arrebatado diretamente para o céu. Mas como alguém consegue tal feito? Qual foi o segredo de sua conexão com Deus? Neste vídeo, vamos explorar sua trajetória desde os primeiros passos até o momento em que ele se tornou uma lenda bíblica. Não saia daí. Vamos mergulhar nessa história fascinante. Se você está gostando, não esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde está assistindo agora. O nascimento de Enoque e o contexto de sua época. Enoque nasceu em uma época turbulenta, logo após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden. O mundo já começava a mostrar sinais de corrupção, mas Enoque era diferente. Ele era filho de Jared, descendente direto de Sete, aquele que foi dado a Adão e Eva como consolo após a perda de Abel. Desde cedo, Enoque foi criado em um ambiente de reverência a Deus. Enquanto muitos ao seu redor escolhiam caminhos sombrios, ele decidiu seguir a luz. Gênesis 5:24 diz simplesmente: Enoque andou com Deus. Mas o que isso realmente significa? Como alguém anda com Deus em meio a tanta maldade? Essa é a chave para entendermos sua grandeza. Fique ligado, porque essa jornada só está começando. O chamado de Enoque e sua decisão radical. A Bíblia não detalha exatamente como Enoque começou a andar com Deus, mas podemos imaginar que foi uma decisão consciente e radical. Talvez ele tenha visto o sofrimento causado pelo pecado ao seu redor e decidido buscar algo maior. Ou talvez tenha ouvido uma voz celestial chamando-o para algo especial. O que sabemos é que ele escolheu abandonar as distrações do mundo e focar em sua relação com o Criador. Imagine isso. Em uma sociedade cheia de idolatria e violência, Enoque optou por ser diferente. Ele não apenas orava, mas vivia em constante comunhão com Deus. Essa decisão mudaria sua vida para sempre. O que podemos aprender com essa escolha? Continue assistindo para descobrir. Os primeiros passos na jornada espiritual de Enoque. Os primeiros passos de Enoque em sua jornada espiritual foram marcados por disciplina e obediência. Ele provavelmente começou dedicando tempo diário à meditação nas palavras de Deus e buscando orientação divina em todas as áreas de sua vida. Gênesis 5:21 menciona que aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, seu primeiro filho. Esse evento pode ter sido um divisor de águas em sua vida, pois muitos pais encontram um novo propósito ao se tornarem responsáveis por outra vida. Enoque não apenas cuidou de sua família, mas também ensinou seus filhos a andarem nos caminhos de Deus. Essa herança espiritual foi crucial para moldar gerações futuras. Quer saber como ele conseguiu equilibrar família e fé? Fique atento ao próximo tópico. A profecia de Enoque e seu papel como profeta, além de ser conhecido por sua caminhada com Deus, Enoque também teve um papel profético. Judeus e cristãos acreditam que ele foi o autor de uma antiga profecia registrada em Judas 1:14-15, onde ele alerta sobre o juízo divino que viria sobre os ímpios. Essa profecia revela que Enoque não apenas falava com Deus, mas também compartilhava suas mensagens com os outros. Imagine o impacto que suas palavras tiveram em uma geração perdida. Ele não tinha medo de confrontar o pecado e chamar as pessoas ao arrependimento. No entanto, nem todos estavam dispostos a ouvir. Essa resistência deve ter sido um desafio enorme para ele. Como ele lidou com isso? Descubra no próximo bloco. A tentação e a força de Enoque contra o mal viver. Em um mundo corrompido, certamente trouxe tentações para Enoque.
Ele testemunhou a ascensão dos Nefilins, seres gigantescos, fruto da união entre anjos caídos e mulheres humanas, conforme descrito em Gênesis 6:4. Esses seres representavam o ápice da depravação moral da época. Apesar disso, Enoque permaneceu firme em sua fé. Ele rejeitou qualquer influência maligna e continuou a andar com Deus. Sua força interior veio de sua confiança absoluta no Criador. Ele sabia que, independentemente do quão sombrio o mundo parecesse, Deus sempre estaria ao seu lado. Essa convicção foi fundamental para sua sobrevivência espiritual. Como podemos aplicar essa lição em nossas vidas hoje? Continue assistindo para saber mais. O legado familiar de Enoque e a linhagem de fé. Enoque não apenas construiu uma vida de intimidade com Deus, mas também deixou um legado familiar impressionante. Seu filho Matusalém, cujo nome significa "quando ele morrer virá", viveu por 969 anos, sendo o homem mais velho registrado na Bíblia. Além disso, Matusalém foi pai de Lameque, que por sua vez gerou Noé, o homem escolhido para salvar a humanidade do dilúvio. Assim, Enoque foi o avô de Noé. Essa linhagem de fé mostra como as escolhas de um homem podem impactar gerações. Enoque plantou sementes de retidão que floresceram muito depois de sua partida. Que tipo de legado estamos construindo em nossas famílias? Reflita sobre isso enquanto seguimos para o próximo capítulo desta incrível história. A intimidade de Enoque com Deus, um relacionamento único. Enoque não apenas andava com Deus, ele vivia em uma intimidade profunda e constante com o Criador. Essa expressão, andar com Deus, é usada poucas vezes na Bíblia e sempre indica um relacionamento próximo e fiel. Enoque provavelmente passava horas em oração, meditando nas verdades divinas e buscando orientação para cada decisão. Ele não via sua fé como algo secundário, mas como o centro de sua existência. Essa conexão única o tornou imune às distrações do mundo ao seu redor. Imagine ter tanta clareza e propósito que você simplesmente sabe que está no caminho certo. Enoque alcançou isso porque priorizou Deus acima de tudo. Como podemos desenvolver essa mesma intimidade hoje? Continue assistindo para explorarmos mais sobre esse tema fascinante. O arrebatamento de Enoque, um evento sobrenatural. Um dos momentos mais impressionantes da história de Enoque é seu arrebatamento. Gênesis 5:24 diz simplesmente: Enoque andou com Deus e depois não era mais, pois Deus o tomou para si. Isso significa que ele foi levado diretamente para o céu sem experimentar a morte física. Esse evento é único na Bíblia, compartilhado apenas por Elias, séculos depois. O arrebatamento de Enoque é um sinal claro de que Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração. Ele não apenas removeu Enoque da terra, mas também o colocou em sua presença eterna. Pense nisso. Enoque escapou do sofrimento humano e agora vive na glória celestial. Será que esse evento foi um prenúncio do que acontecerá com os crentes nos últimos dias? Fique atento ao próximo tópico para mais reflexões. O exemplo de Enoque para a nossa vida moderna. Embora tenha vivido há milhares de anos, o exemplo de Enoque ainda ressoa profundamente em nossas vidas modernas. Vivemos em uma época de distrações constantes, onde é fácil perder o foco em Deus. No entanto, Enoque nos mostra que é possível manter nossa fé inabalável, mesmo em meio ao caos. Ele escolheu deliberadamente priorizar sua relação com Deus, independentemente das circunstâncias. Podemos aplicar essa lição em nosso cotidiano, reservando tempo diariamente para buscar a presença divina. Além disso, Enoque nos ensina que a fidelidade a Deus traz recompensas eternas. Como podemos incorporar essas práticas em nossas rotinas diárias? Continue assistindo para descobrir como Enoque inspira até hoje. As lições de Enoque para pais e líderes.
Enoque não apenas foi um homem de fé, mas também um pai exemplar. Ele criou seus filhos em um ambiente onde Deus era central. Matusalém, seu filho, cresceu sob essa influência espiritual e continuou a linha de fé que culminaria com Noé. Isso nos ensina que o papel dos pais é crucial na formação espiritual dos filhos. Enoque mostrou que liderança começa em casa. Ele não apenas pregava sobre Deus, mas vivia como exemplo vivo de como andar com o Criador. Se você é pai ou líder, reflita sobre como suas ações impactam as gerações futuras. Qual legado você está deixando para seus filhos ou seguidores? No próximo tópico, vamos explorar como Enoque enfrentou desafios pessoais. Os desafios pessoais de Enoque, lidando com solidão. Apesar de sua caminhada com Deus, Enoque provavelmente enfrentou momentos de solidão. Ele vivia em um mundo onde a maioria das pessoas havia se afastado de Deus, mergulhando em pecado e violência. Essa realidade deve ter sido dolorosa para alguém tão comprometido com a retidão. Enoque pode ter se sentido isolado, como se fosse o único que realmente buscava a verdade. No entanto, ele não permitiu que essa sensação o desviasse de seu propósito. Em vez disso, ele encontrou conforto na presença de Deus. Essa é uma lição poderosa para nós. Quando sentimos solidão, devemos correr para Deus, que nunca nos abandona. Como Enoque superou esses desafios? Descubra no próximo bloco a influência de Enoque na linhagem de Noé. A influência de Enoque se estende muito além de sua própria vida. Ele foi o avô de Noé, o homem escolhido por Deus para salvar a humanidade do dilúvio. Essa conexão é significativa, porque mostra como a fé de um homem pode impactar gerações futuras. Matusalém, filho de Enoque, viveu por quase 1000 anos, e sua longevidade pode ter sido uma forma de Deus dar à humanidade mais tempo para se arrepender antes do juízo. Quando olhamos para a história de Noé, vemos traços da mesma fé inabalável que caracterizava Enoque. Essa continuidade é um testemunho do poder de um legado espiritual. Como podemos garantir que nossa fé seja transmitida às próximas gerações? Continue assistindo para mais insights. A profecia de Enoque e o juízo divino. Além de sua caminhada com Deus, Enoque também teve um papel profético. Judas 1, 14 e 15 menciona que ele profetizou sobre o juízo divino que viria sobre os ímpios. Essa mensagem era um alerta para sua geração, mas também tem implicações para os dias de hoje. Enoque sabia que Deus não toleraria o pecado para sempre e que um dia haveria uma prestação de contas. Ele falava com autoridade, porque vivia em comunhão com o Criador. Sua profecia serve como um lembrete de que nossas escolhas têm consequências eternas. Como podemos nos preparar para o juízo divino? Reflita sobre isso enquanto seguimos para o próximo tópico. O contraste entre Enoque e sua época. Enoque viveu em uma época marcada pela maldade e pela corrupção. Gênesis 6:5 diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só mal continuamente. Apesar disso, Enoque escolheu ser diferente. Ele se destacou como um farol de luz em meio às trevas. Esse contraste é impressionante e nos ensina que podemos ser agentes de mudança, mesmo em situações adversas. Enoque não se conformou com o padrão do mundo, ele elevou o nível. Ele nos desafia a fazer o mesmo, a sermos diferentes em um mundo que muitas vezes glorifica o pecado. Como podemos nos destacar em nossa geração? Continue assistindo para mais reflexões sobre este tema. A importância de priorizar Deus em todas as áreas. Uma das lições mais importantes que podemos aprender com Enoque é a necessidade de priorizar Deus em todas as áreas da vida. Ele não apenas dedicava parte de seu tempo a Deus, mas fez do Criador o centro de sua existência.
Tudo o que ele fazia, desde cuidar de sua família até tomar decisões diárias, era guiado por sua fé. Essa abordagem integral é o que diferencia uma vida medíocre de uma vida extraordinária. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o mais se encaixa. Enoque demonstrou isso de maneira poderosa. Como podemos aplicar essa mentalidade em nossas próprias vidas? No próximo tópico, vamos explorar como Enoque inspira outras figuras bíblicas. O mistério do arrebatamento de Enoque. Nunca experimentou a morte. O fato de Enoque nunca ter morrido é um dos aspectos mais intrigantes de sua história. Enquanto todos os outros personagens bíblicos enfrentaram a inevitabilidade da morte física, Enoque foi arrebatado diretamente para o céu. Gênesis 5:24 registra esse evento de forma simples, mas cheia de significado. Enoque andou com Deus e depois não era mais, pois Deus o tomou para si. Esse versículo sugere que ele foi removido da terra sem passar pela experiência da morte. Isso levanta questões profundas. Por que Deus escolheu Enoque para tal privilégio? Será que essa decisão foi baseada em sua fé inabalável ou em algo ainda maior? Essa exclusividade aponta para uma relação tão íntima com Deus que ele decidiu poupá-lo da dor e do sofrimento associados à mortalidade humana. Continue assistindo para explorarmos mais sobre esse mistério fascinante. A ausência da morte como símbolo de fidelidade. A ausência da morte na vida de Enoque não foi um acidente, mas sim uma recompensa direta por sua fidelidade a Deus. Ao longo de sua vida, ele demonstrou comprometimento absoluto com o Criador, priorizando-o em todas as áreas. Sua caminhada com Deus foi marcada por obediência, comunhão constante e um coração voltado para a eternidade. Esses atributos provavelmente foram os motivos pelos quais Deus decidiu levá-lo sem que ele experimentasse a morte. Isso nos ensina que nossa fidelidade a Deus pode trazer bênçãos além do que podemos imaginar. Enoque foi elevado ao céu como um exemplo vivo de que a vida eterna começa aqui na terra, quando vivemos em sintonia com Deus. Como podemos aplicar essa verdade em nossas vidas hoje? Descubra no próximo tópico. O paralelo entre Enoque e Elias, dois homens que não morreram. Enoque não foi o único homem na Bíblia a escapar da morte física. Elias também foi arrebatado ao céu em um redemoinho, conforme registrado em 2 Reis 2:11. Ambos compartilham essa distinção única, o que sugere que há algo especial sobre suas vidas e missões. Enquanto Enoque viveu antes do dilúvio, Elias atuou durante um período de grande apostasia em Israel. Apesar das diferenças de época e contexto, ambos foram figuras proféticas que chamaram as pessoas ao arrependimento e à busca por Deus. O fato de nenhum dos dois ter morrido pode ser interpretado como um sinal de que Deus honra profundamente aqueles que se dedicam totalmente a Ele. Mas qual é o significado espiritual desse paralelo? No próximo tópico, vamos explorar como esses eventos prenunciam o futuro da humanidade. O arrebatamento de Enoque, como prefiguração dos últimos dias. O arrebatamento de Enoque tem sido visto por muitos estudiosos bíblicos como uma prefiguração do arrebatamento da igreja nos últimos dias. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, Paulo descreve como os crentes serão arrebatados ao encontro de Cristo nos ares. Assim como Enoque foi levado sem experimentar a morte, os cristãos que estiverem vivos na volta de Jesus também escaparão do juízo final. Esse paralelo é impressionante e nos leva a refletir sobre a importância de permanecermos fiéis até o fim. Enoque foi um exemplo vivo de como Deus pode remover seus filhos da terra antes de um juízo iminente. Isso nos desafia a avaliar nosso relacionamento com Deus e garantir que estamos preparados para qualquer coisa que o futuro reserve.
Qual é a sua posição diante de Deus hoje? Continue assistindo para mais reflexões. O impacto teológico do arrebatamento de Enoque. O arrebatamento de Enoque tem implicações teológicas profundas. Ele demonstra que Deus não apenas julga o pecado, mas também preserva e recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. A ausência da morte na vida de Enoque é um lembrete de que a eternidade não começa após a morte, mas já está disponível para aqueles que vivem em comunhão com Deus. Além disso, esse evento reforça a ideia de que Deus pode intervir na história humana de maneiras sobrenaturais. Ele não está limitado pelas leis naturais que governam a vida e a morte. Enoque foi uma exceção à regra, mas sua história aponta para uma verdade maior. Deus é soberano e pode fazer o que bem entender. Como essa verdade impacta sua compreensão da vida cristã? No próximo tópico, vamos explorar mais sobre isso. A imortalidade de Enoque, um presente divino. A imortalidade de Enoque, pelo menos no sentido de não experimentar a morte física, é um presente divino que destaca sua singularidade. Ele não alcançou essa condição por mérito próprio, mas porque Deus escolheu honrá-lo por sua fidelidade. Isso nos ensina que a vida eterna não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços, mas sim um dom concedido por Deus. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Enoque foi um precursor dessa verdade, mostrando que a vida eterna começa quando colocamos nossa confiança em Deus. Como podemos receber esse dom em nossas vidas? Continue assistindo para mais insights sobre este tema crucial. O legado de Enoque, após seu arrebatamento. Mesmo após seu arrebatamento, o legado de Enoque continuou a influenciar gerações futuras. Sua história foi registrada nas Escrituras como um testemunho poderoso de fé e fidelidade. Ela serve como um lembrete de que nossas escolhas têm impacto eterno. Embora Enoque tenha deixado a terra fisicamente, sua influência permaneceu através de sua linhagem, especialmente em Matusalém e Noé. Além disso, sua vida inspirou outras figuras bíblicas, como Elias, que também foi arrebatado ao céu. O legado de Enoque transcende tempo e espaço, mostrando que uma vida dedicada a Deus pode deixar marcas indeléveis na história. Que tipo de legado você deseja deixar para as próximas gerações? A história de Enoque é um lembrete poderoso de que nossa caminhada com Deus pode transformar não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Ele mostrou que mesmo em tempos de trevas, é possível manter a fé inabalável. Agora que você conhece sua trajetória, qual será o próximo passo na sua própria jornada espiritual? Compartilhe nos comentários o que aprendeu e como pretende aplicar essas lições. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdos inspiradores como este. Até a próxima!